E o tema da ministração é Fomos aperfeiçoados para as boas obras. Esse é um tema que Deus vem falando comigo desde o dia que eu aceitei o convite, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu falo? E a referência bíblica, né, da nossa palavra se encontra no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 14, tá? Mas eu vou ler a partir do versículo 11 que até o 14, tá? Se houver aqui algum barulho, é porque eu moro na principal aqui do meu bairro e passa muito carro e às vezes faz um barulho. Mas vamos lá. Hebreus 10, versículo 11. Versículo 10 até o 14. Que diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos nossos pés. Agora eu vou ler o versículo principal da minha mensagem, que diz assim, versículo 14: porque como única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E nisto nos dá os testemunhos também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito. Glória a Deus. Essa é uma mensagem crucial, muito importante na nossa vida cristã, na nossa vida diária com Deus, no nosso relacionamento com o Espírito Santo. O livro de Hebreus, ele retrata, né? Ele quer mostrar para os hebreus, né? Para os judaizantes naquela época, que Jesus Cristo é superior que Moisés, que Jesus Cristo é superior aos sacrifícios feitos dia por dia lá no templo, né? Aqueles sacrifícios que não era capaz de nos aperfeiçoar, não era capaz de nos tornar santo, não era capaz de nos tornar justos, não era capaz de nos tornar dignos a entrar diante da presença de Deus. E o livro de Hebreus, ele não tem um autor definido, né? Tem muitas especulações, né? Mas existem estudos que dizem que o autor que chega mais perto, né, é o apóstolo Paulo. E eu creio que realmente foi ele. E aqui, né, ele quer mostrar para nós que Jesus Cristo é superior que Moisés. Que o sacrifício de Jesus Cristo foi capaz de nos aperfeiçoar para sempre. E quando a gente fala sobre aperfeiçoar, o que isso quer dizer? Né? Aperfeiçoar, né? E se você for dar uma pesquisada no Google, ou em qualquer que outras fontes, livros de teologia, enfim, que aperfeiçoar ali é nos tornar justos, perdoados, santos. Através do sacrifício de Jesus Cristo, ele nos aperfeiçoou, ele nos tornou justos, santos e o principal, filhos de Deus, dignos a receber toda a herança.
Mas por que eu estou falando isso? Porque isso é o pilar principal para você começar a viver grandes coisas da parte de Deus. No versículo 14, diz que com o único sacrifício, ele nos aperfeiçoou, ele nos perdoou para sempre. Para sempre. E, sabe, muitas das vezes a gente esquece desse sacrifício de Jesus. Muitas das vezes a gente, às vezes, por conta da correria do nosso dia a dia, por conta de tantos afazeres que a gente faz, né? A gente esquece, né? Que ele nos perdoou, que o sacrifício dele naquela cruz foi definitivo, sabe? E quando você entende isso, que o sacrifício dele... Opa, tinha dado uma travada aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, né? Tá. Tinha dado uma caída aqui, acho que foi a internet. Sabe? Então, quando você entende que Cristo aperfeiçoou você, quando você entende que Jesus Cristo, através do seu sacrifício, tornou você digno de entrar na presença dele, não por seus méritos, mas pela graça dele, você começa a andar em vida. Você começa a reinar em vida. Porque você começa a entender que não é por conta de você, mas por conta de Jesus Cristo. É por conta do sacrifício dele naquela cruz. Então, isso gera vida dentro de você. Sabe? Muitos crentes, muitos cristãos, muitas das vezes, né, até às vezes por não ter essa revelação, por não ter esse entendimento, né, eles acham que fazer o ID, falar da palavra de Deus, se torna um peso, porque ele não se acha qualificado, ele acha que tem que fazer muitas coisas, né? E isso, a pessoa, ela começa a entrar em crise, ela começa a deixar as coisas de Deus de lado, porque ela que ela crê que está perdida. Não tem solução, sabe? Só que a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, com um único sacrifício, nos aperfeiçoou para sempre, nos tornou dignos de entrar na presença dele, nos tornou dignos de ir e falar do evangelho, nos tornou dignos de carregar essa mensagem tão poderosa. E isso é muito importante, nós ter isso no nosso coração. Entender que não é por conta de mim, mas é por conta que Cristo está em mim. Ele que me aperfeiçoa dia após dia através do Espírito Santo. Sabe? Isso gera vida, gera poder realmente em nossas vidas. Sabe? E muitas das vezes, como eu falei aqui anteriormente, a gente acaba esquecendo desses princípios tão importantes na nossa vida. Sabe? Você tem que colocar Cristo como fundamento e você andar sobre ele, através dele, sobre o que ele já fez para você, fez por você. Então, quando você entende que através do sacrifício dele, ele justificou você, ele te perdoou, ele te tornou santo, você começa a caminhar firme nisso. Você começa a andar de acordo com a nova natureza que ele deu para você. E isso é muito importante, a gente compreender isso. É por isso que o tema da mensagem é: fomos aperfeiçoados para as boas obras.
sabe? Não é que é o inverso. Pelas boas obras, fomos aperfeiçoados. Não. Ele nos aperfeiçoou antes para nós caminharmos nas boas obras. E sabe, a palavra de Deus, ela diz bem claro sobre isso. Que isso se encontra no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 6, que diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados, edificados em Cristo e confirmados na fé, tal como fostes instruído, crescendo em ações de graça. Sabe? A gente tem que andar em Cristo. Quando a gente começa a confiar na gente, confiar no meu braço, confiar na minha inteligência, a palavra de Deus diz lá em Gálatas que a gente decai de Cristo, a gente decai da graça. Mas quando a gente confia nesse único sacrifício que nos aperfeiçoou para sempre, quando a gente confia que nós somos perdoados, somos justificados, quando a gente crê na obra de Cristo, sabe? A gente começa a viver grandes coisas da parte de Deus. Grandes coisas mesmo, sabe? Então, esses são pontos principais, muito importantes para nós entender, sabe? Que não vem de um entendimento normal, vem de um entendimento espiritual. É Deus que coloca no nosso coração, sabe? E tem muitas pessoas que já leram esses versículos, já leram essas passagens bíblicas, mas nunca tiveram que a revelação genuína da parte de Deus, sabe? Eu quero dizer para vocês que estão aqui nessa live, né, nessa vigília, nós fomos aperfeiçoados. Tudo que eu e você precisa, Cristo já nos deu. A gente tem que tomar posse disso, sabe? Confiar que não foi por conta de mim, mas foi por conta de Cristo, que ele me tornou perfeito, nos aperfeiçoou diante de Deus, sabe? Isso é poderoso, sabe? Que a gente não venha tornar o sacrifício de Cristo em vão na nossa vida. Crer mesmo que ele cumpriu tudo aquilo que Deus tinha colocado para ele cumprir em nosso lugar. Ele nos aperfeiçoou, como eu falei aqui anteriormente, sabe? E, meus irmãos, essa é uma verdade que você tem que colocar no seu coração. Você tem que pedir para Deus, falar: Deus, eu quero andar nessas verdades, meu Pai. Pai, eu creio, Jesus, que você nos aperfeiçoou, sabe? Você tomar posse do sacrifício de Cristo. Sabe, quando Jesus subiu naquela cruz e falou: está consumado, realmente está consumado. A obra foi completa. Ele nos aperfeiçoou. Ele nos justificou para as boas obras. E quando você tem esse entendimento que ele aperfeiçoou você, que ele justificou você, te salvou, você começa a ter desejo. Realmente vem um desejo no seu coração de falar da palavra de Deus, de falar dessas boas novas para as pessoas. Porque você entende que ela realmente é o poder de Deus, como diz em Romanos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, é o poder de Deus para a salvação da sua família, é o poder de Deus para a salvação da sua mente, é o poder de Deus para a salvação de todas as áreas da sua vida, financeira, tudo. Quando a gente liga a salvação, a gente coloca isso apenas como ser salvo do inferno, mas não. Salvação é muito além disso, sabe? É muito amplo o termo salvação, sabe?
E eu quero ler em Efésios 6. Deixa eu colocar aqui. Quem puder estar abrindo suas Bíblias em Efésios 6. Onde Paulo ele vai estar falando sobre a gente se armar, né, com as armaduras de Deus. Esse é um momento que essa minha Bíblia aqui é bem grande, às vezes fica difícil achar o livro aqui. Mas glória a Deus. Gálatas, Efésios, está aqui. Efésios 6, a partir do versículo 10, se não me falha a memória. Está aqui. Efésios 6, versículo 10, que diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firme, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica para todos os santos. Glória a Deus. Sabe, essa armadura de Deus, quando o versículo 13 que fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Sabe, essa armadura de Deus é você tomar posse de tudo aquilo que Cristo conquistou para você. A sua justiça, sabe, a sua filiação, a sua santidade. Jesus nos tornou santos, sabe? Quando você toma posse disso, sabe, o inimigo, ele pode até tentar vencer você, mas ele não vai conseguir. Lá em Romanos fala, Romanos 8, se eu não me engano, que diz assim, Romanos 8. Cadê? Não é Romanos 6. Eu não estou achando aqui, mas diz assim, quem atentará acusação contra os eleitos de Deus? E lá fala que é Deus que nos justifica, foi Deus que nos elegeu desde a fundação do mundo. Lá diz muitas verdades que eu e você tem que nos apropriar disso. Para quando o inimigo, para quando Satanás vier atentar você, atentar a sua mente, você lembrar dessas verdades. Lembrar dessas verdades. Qual verdades? A verdade que Cristo nos deu, que Cristo estabeleceu para nós. Sabe? Quando você cair em pecado, quando você cometer algum erro, é você falar, eu sou justiça de Deus em Cristo.
Porque muitas das vezes Satanás ele vai vir para tentar você. Olha aí, você é um pecador miserável. Olha, você diz que é filho de Deus. Mas como? Mas você sempre bater nele com a palavra de Deus. Eu sou justo, eu sou santo. Sabe, porque muitas das vezes, irmãos, a gente olha muito para a nossa carne. Está aqui, ó. É Romanos 8:33, está aqui. Muito obrigado, irmão. Que diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Glória a Deus. Quem é Satanás para tentar você? Quem é os homens para falar mal de você? É Deus que justifica você. É Deus que te escolheu desde a fundação do mundo. É Deus que te tornou filho, aperfeiçoado, salvo, regenerado pelo poder de Deus. É o sangue de Jesus que corre dentro de você quando você peca, quando você cai. É Ele que te levanta. É Ele que te dá força quando você não vê mais saída. Ele te aperfeiçoou para você fazer as boas obras, para você começar a mostrar o caráter de Deus para as pessoas. Sabe, não tente inverter a lógica, não tente se tornar perfeito. Ele já te aperfeiçoou, toma posse disso. Não olhe para a sua carne, porque se você olhar para a sua carne, realmente você vai ver só defeito. Olhe para o teu espírito. O espírito, ele está aperfeiçoado. E quando você começa a entender essas verdades, sabe? Nós somos feitos, né, de corpo, alma e espírito, né? E tudo no espírito já está pronto. E as verdades do espírito têm que passar para a sua alma, para o seu entendimento, depois vai transmitir no seu corpo. As pessoas vão começar a ver Cristo em você, sabe? Isso é maravilhoso. Isso nos dá paz, isso nos dá, sabe, perseverança realmente, sabe? Então, meus irmãos, toma posse disso, sabe? Cristo nos aperfeiçoou, sabe? Começa a andar nisso, começa a andar nesse firme fundamento que é Cristo. Não tente construir um fundamento. Muitos irmãos, muitas vezes, querem construir o fundamento, sabe? Mas Cristo é o fundamento, edifica a sua vida através dele, através da obra consumada de Cristo, através disso que você vai começar a reinar em vida, você vai começar a viver grandes coisas da parte de Deus, sabe? Deus, ele sabe que nós não somos capazes, mas mesmo assim, ele trouxe Jesus para nos representar, para nos salvar, sabe? Então, quando você começa a entender isso, quando você começa a ter, quer entender, né? Começa a ter essas revelações, você começa a realmente viver em paz. E eu não estou falando aqui que a gente não tem que fazer nada, sabe? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, quando você entende essas verdades, você começa a fazer as coisas de uma forma poderosa, poderosa mesmo, sabendo quem você é, sabendo que pode vir Satanás mexer com a sua mente, mas você sabe quem você é. Você sabe que o sacrifício de Cristo te aperfeiçoou para sempre. Sabe? Que o sacrifício de Cristo é maior e mais poderoso que os sacrifícios de bodes que eram feitos naquele tabernáculo, naquela época, e não era capaz de nos aperfeiçoar, sabe? Hoje você é um sacerdote de Deus. Hoje você pode entrar na presença de Deus sem medo, sem culpa, sabe? E é como eu falei, não olhe para a sua carne. Muitas das vezes, quando a gente fala em carne, né? A gente já coloca isso como nós limita, né, que aqui a palavra carne, né, a algo sexual,
que é a prostituição, pornografia, mas não. Carne não está ligada somente a isso. Está ligado que a nossa justiça própria, está ligado ao medo, ansiedade, a várias coisas mesmo, sabe? Não olhe para a sua carne, porque se você olhar para você mesmo, porque isso aqui é Adão, é a nossa velha natureza. Olha para o teu espírito, olha para você e declare: eu sou filho de Deus. Eu não posso estar vendo justiça em mim, mas Deus vê. Deus vê o sangue de Jesus sobre a minha vida. Deus vê quem eu sou. Sabe? Para Deus, o seu velho homem já morreu. Para Deus, o seu velho homem já morreu. Ele não lembra mais. Só que muitas das vezes nós lembra. E quando a gente lembra disso, a gente fica paralisado. A gente começa a querer edificar coisas que Cristo já edificou na nossa vida. Muitas das vezes a gente quer construir uma identidade que Cristo já falou: meu filho está aqui, só receba. Toma posse da identidade que eu já te dei. Sabe? Quando a gente entende isso, a gente realmente vai fazer o ID. Fica muito mais leve, muito mais tranquilo quando você entende as verdades de Deus sobre a sua vida. Realmente, quando você entende essas revelações da parte de Deus, vai ser um privilégio você ler aquele versículo: ir de pregar o evangelho a toda criatura, né? Então, isso são verdades que são assim, inegociáveis. A palavra de Deus fala que os dons são irrevogáveis. Os dons são irrevogáveis. Os dons que Deus deu para você. Sabe? Então, a palavra que eu quero deixar aqui nesta noite são essas, né? E voltando ao tema principal, né? Fomos aperfeiçoados para as boas obras. E tudo isso que eu falei, todas essas verdades que eu falei aqui, venha nos impulsionar, venha nos levar para outro nível, porque isso realmente leva nós para outro nível, sabe? Não o nível de ficar confiando em nós mesmos, mas confiar naquele poder que opera em nós. Confiar em quem habita em nós, que é Jesus Cristo. E ele é fiel. Ele diz que vai terminar a boa obra. Ele vai terminar a boa obra em nós, sabe? E para ele terminar que a boa obra, ele começou em você. Ele começou em você. Ele vai concluir através da sua vida, sabe? Usando nós como instrumentos, sabe? Então, meus irmãos, essa palavra que eu quero deixar nessa noite, sabe? Confie nisso, sabe? E eu quero ler agora Colossenses 2. Acho que eu tinha deixado marcado já aqui. Colossenses 2, versículo 22 e 23, se não me falha a memória. Cadê? Espera aí. Espera aí, meus irmãos, só um momento. Deixa eu... Não. Não é esse versículo. Mas se eu não me engano, se encontra em Colossenses, que a palavra de Deus diz assim, que ele, Jesus Cristo, nos apresentou santos, justos, inculpáveis diante de Deus, através do seu sacrifício. Ele nos aperfeiçoou para sempre, que a gente possamos vir tomar posse disso. Amém, meus irmãos? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.